Então, uma outra coisa, um outro sinal que eu identifiquei foi o seguinte, por exemplo, você não sabe aplicar o que aprendeu. Então, a pessoa aprende, estudou alguma coisa, mas não sabe como fazer aquilo lá, reverter para a vida dela. Assim, nós estamos falando de uma forma geral. Isso acontece muito com, por exemplo, o estudo da filosofia. Por exemplo, você falou de Aristóteles agora. Aí as pessoas pensam, poxa, mas aquele texto difícil, às vezes Sócrates, né? Aquela conversa, aqueles diálogos, como que eu vou conseguir reverter isso daí para minha vida, né? Como é que o sujeito vai mudar a conduta dele, muitas vezes de discernir o certo e errado em situações que não teve nada a ver com os diálogos que ele viu? Como é que ele faz essa transposição, né? E eu acho que muitas vezes esse é o problema de quem, sei lá, lê às vezes literatura. A literatura é muito aberta, né? Machado de Assis, ele não está ensinando necessariamente. Só que existe uma chave que a pessoa aprende, que eu costumo defender isso, né? Que querendo ou não, existe um aspecto propedêutico da literatura, da arte. Mas aí que tá. Mas será que são todas as pessoas que fazem isso, que conseguem identificar onde que aquela obra ensina, né? Tem esse problema que eu reparo com bastante frequência. Olha, você falou uma coisa que eu lembrei naquele teu curso de arte e reflexão, que você, aquilo faz com que a gente reflita sobre coisas entre o que é material e o que é espiritual. Né? Que você demonstrou várias obras de artes, né? Tem um curso lá do professor Diogo que ele demonstra várias obras de artes em que faz eleva o espírito do ser humano. Isso que é importante, a gente buscar essa elevação. Então, às vezes a pessoa, né, como eu estava falando, ou mesmo como você mencionou, estuda filosofia, mas não consegue aplicação. Eu, por exemplo, no meu trabalho de pós-graduação em filosofia, eu fiz justamente um encontro entre o que eu conhecia do meu trabalho empresarial, no campo das empresas privadas, e a ética aristotélica. Eu consegui justamente vários pontos de convergência, e que isso também ajudou no meu trabalho. Ajudou em que sentido? De que algumas vezes eu tive que tomar atitudes, que é aquilo que está um pouco, se remete àquele filme, acho que era da Demi Moore, que era Até o Limite da Honra. Sei, lembro. Né? Então, é um clássico, né? Então, quando você define no campo da filosofia, você traz para a sua vida prática, e com isso, como nesse exemplo que eu dei, eu defini linhas éticas para a minha conduta profissional, e eu falei, a partir daqui eu não faço, então esse é o meu limite da honra. Então isso é uma forma de você aplicar o seu conhecimento. Então o conhecimento que vem de outras áreas é o conhecimento que vai te fazer como um profissional diferente. Porque o profissional que estuda só a sua área, ele é um profissional como todos os outros. Também tem a questão do diferencial, e aí, né? Do que você se difere? Nada. Né? Se você não tiver essa busca paralela. Exatamente, porque na área que eu atuo, o que eu tenho que saber? Eu já sei. A minha obrigação é saber a minha área, dominar a minha área. Isso. Eu tenho que dominar de forma que eu possa, inclusive, treinar aqueles que trabalham para mim. Então essa é a minha função. Só que até aí você está limitado a uma função tecnicista, né? Ou seja, só os meios para que você precisa atingir um fim. E basta apenas. Parece que tem então um limite. Você bate numa tampa, né? Se você para aí. Exatamente. Isso daí já é bem do pensamento do Ortega y Gasset, né? Também. Que é do homem médio. Então, que o homem médio, o homem massa, né? Ele se satisfaz com aquilo que ele é. Ele não busca ser acima da média. Ele quer ser exatamente a média. Então, ele quer ser o que todo mundo pensa. Então, se você for o que todo mundo é, você não vai conseguir fazer uma diferença no mundo, certo? É que as pessoas buscam isso por causa da facilidade, né? Então, assim, e outra, você não tem muita, às vezes, a referência, né?
Às vezes você não tem, mas tá, o que seria melhor? Você não sabe o que é ser melhor, ser um profissional melhor. Eu acho que falta então um referencial, né? Às vezes a gente não tem esse exemplo de pessoa, exemplo de caráter, exemplo, né, para poder se guiar. Então, é bem interessante isso daí, inclusive naquele livro do Roger Scruton, que é As Vantagens do Pessimismo? Né? Sim. É isso? Uhum. Então, ele fala sobre a questão da liderança, que historicamente o homem primitivo ele acompanhava de forma cega o líder da tribo, mas era de forma cega. Então o líder da tribo falava, vamos fazer isso, acabou, e todo mundo era obrigado a obedecer. Não existia uma democracia, né? Não era a opinião de cada um, era simplesmente a decisão do líder. Mas por quê? Porque eles trabalhavam num mundo muito imediatista, não existia um plano, existia a ação, era ação de guerra, era totalmente a busca pela sobrevivência o tempo todo. Uhum. Então, nesse modelo em que você tem um líder e você acha que você não nasceu para ser líder, então você vai sempre buscar alguém que diga o que você tem que fazer, que é mais fácil. Sim. Tá. Então, eu acredito, até lendo isso nesse material, nesse livro do Roger Scruton, eu entendi que a maioria das pessoas, elas herdaram esse sentimento de esperar que alguém diga o que ela tem que fazer. Então, por isso que a pessoa, quando aprende, ela também não sabe aplicar, porque para a aplicação, ela tem que liderar a sua própria vida. Às vezes, liderar a própria vida já é uma dificuldade muito grande, né? Isso é verdade.